Continuando então com as dicas diversas, um bom elemento visual, um bom dashboard, não deve ter barras de rolagem, deve respeitar a resolução do dispositivo na qual ele vai ser exibido e deve dividir os assuntos logicamente. Então, por exemplo, este elemento gráfico aqui não é uma boa técnica, não é uma boa prática. A gente está vendo ali que está criando uma barra de rolagem, né? O usuário ele vai ter que rolar para ver os dados todos. Um outro conceito muito importante que pixels deve mostrar dados. Então a gente deve otimizar o uso dos pixels mostrando dados. Esse é um conceito criado pelo já mencionado Edward Tufte, que é uma espécie de guru da visualização. Ele tem algumas obras clássicas de visualização de dados que nós vamos falar em aula posterior. Então, o que o conceito de Data Ink Ratio diz? Ele diz que toda a tinta usada para desenhar um gráfico deve ser utilizada acima de tudo para mostrar dados. Ou seja, você até pode ter títulos, eixos, rótulos, mas você deve otimizar, maximizar o uso da tinta. E no caso, aqui a gente está falando de pixels, né? Por isso que a gente tem o título ali, pixel deve mostrar dados, devem ser utilizados, otimizados principalmente para mostrar dados. Esse conceito do Edward Tufte é bastante antigo, por isso que ele usa Data Ink Ratio, né, se referindo a gráficos impressos. Mas o mesmo conceito vale para elementos visuais mostrados em um dispositivo, né? Em vez de tinta, nós temos pixels. Então, as explicações, se necessárias, devem estar nos próprios gráficos, não em caixas de texto separadas. Então esse elemento gráfico aqui, esse dashboard, ele está cheio de problemas com relação ao Data Ink Ratio, né? Nós temos ali um título grande, nós temos rótulos exclusivos para explicação que não são uma boa prática. Quando nós falamos lá da capacidade de percepção do cérebro humano, nós vimos lá a dificuldade que nós temos em distinguir valores quando é usado o gráfico de setor ou o gráfico de pizza. Então, alguns autores sugerem jamais utilizar um gráfico de setor. Ele sempre pode ser substituído por um gráfico de barras. Então, claro que no início do curso lá a gente falou que o que a gente está vendo aqui são boas práticas que não necessariamente precisam ser levadas estritamente, né? Não é um processo rigoroso, mas você deve avaliar, deve considerar se você de fato vai usar um gráfico de setor em seu elemento visual, em seu dashboard. Outro conceito importante é não usar gráficos 3D, né? Os especialistas são unânimes em evitar o uso de gráficos 3D. Quando você varia dados, você não deve variar design. Você deve variar apenas os dados e manter o mesmo design para cada diferente série. Este é um conceito também apresentado por Edward Tufte, que se chama Small Multiples, né? Então você tem pequenos gráficos que mantêm o design, o elemento visual são os mesmos, mas o que varia são apenas os dados. Então o usuário do gráfico, ele se habitua, né? Ele compreende melhor a variação da informação se você mantém o design e varia apenas os dados. Colocar um máximo de 7 elementos por dashboard, né? Então você ter um dashboard com muitos elementos não é uma boa prática. O cérebro humano não vai conseguir compreender, guardar, entender muita informação. Então é uma outra boa prática ter no máximo 7 elementos gráficos em um mesmo dashboard. Informação detalhada deve ter no máximo 20 linhas, no máximo. Então lembrem que nós estamos falando de um dashboard, não de um relatório criado para conferência. Se você precisa ter um elemento gráfico com mais de 20 linhas, quer dizer que alguma coisa no design, no projeto do seu dashboard está errado. Você deve revê-lo, né? Você deve consolidar a informação de alguma forma ou mostrar essa informação através de um relatório, não de um dashboard. Outra consideração importante é com relação ao daltonismo. 7% da população mundial possui algum tipo de daltonismo.
Nesses links aqui você pode obter mais informações. Então você deve considerar usar palhetas de cores adequadas para esse tipo de população. As ferramentas de dashboard modernas, a gente está vendo aqui, por exemplo, um dashboard criado em Power BI que tem um conjunto que tem uma palheta de cores para daltonismo. Então as ferramentas modernas elas oferecem recursos para esse público. Outra coisa importante é você limitar o número de cores. Você limitando o número de cores, você minimiza problemas com esse tipo de público. Outra questão importante é conhecer o seu público. Então você deve prover informação de acordo com o público. É um público técnico, são executivos, é a área de negócio, são vendas. Cada público deve visualizar, deve receber um tipo de informação diferente. E uma última dica aqui nessa aula bastante importante é você planejar e testar o seu dashboard. Então, antes de você fazer a entrega final, você pode construir wireframes e discutir com seus usuários. Você pode usar qualquer tipo de ferramenta de construção de protótipos de wireframes e modelar o seu dashboard. Ou você pode mesmo desenvolver painéis mais simples com dados de teste, às vezes até em planilhas, com dados criados, para só validar a estrutura, o design do dashboard, e o usuário ele vai assim ter uma prévia do que ele vai receber. Então são técnicas simples que ajudam muito no projeto do dashboard e minimizam extremamente, de forma exponencial, o retrabalho. Essas técnicas minimizam o fato de você ter que refazer, recriar o seu dashboard várias e várias vezes.